Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e existem mais de 200 fundos imobiliários na Bolsa de Valores brasileira. E como que você faz para escolher aquele que você vai investir? Quais são os critérios de escolha? Você que acompanha aqui o canal sabe muito bem que os fundos imobiliários são a melhor ferramenta para se investir no mercado imobiliário, né? Você recebe aquele dividendo mensal na sua conta que é proveniente dos aluguéis que os inquilinos pagam para esse fundo. Então isso é muito interessante. Só que nesse vídeo aqui de hoje, então, eu vou te mostrar as 7 formas para você escolher o melhor fundo imobiliário. E também vou mostrar aqui no vídeo de hoje o tira-tema dos FIIs. Você que acompanha aqui o canal também sabe muito bem que eu faço esse comparativo entre os fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papéis. Então, quer se manter sempre atualizado sobre o cenário dos fundos imobiliários? Já se inscreve aqui no canal e também compartilha isso com seus amigos. E deixe o seu comentário aqui embaixo, que todo mundo que comentar qual fundo imobiliário que gosta, se gostou desse vídeo ou não, enfim, qualquer comentário que você fizer vai concorrer a esse livro aqui, o livro Lucro FC, o livro que eu escrevi para ajudar na sua independência financeira, tá bom? Qualquer comentário aqui, então, concorre ao livro domingo que vem lá no meu Instagram, beleza? Vamos lá! Então, já indo direto para o resultado tira-tema dos FIIs da última semana, mais uma vez os fundos imobiliários mostraram toda a sua resiliência, ou seja, Ibovespa caiu bastante e os fundos imobiliários subiram, né? O que eu quero dizer com isso? Os fundos imobiliários são mais estáveis do que as ações da Bolsa de Valores, né? Então o Ibovespa é aquela cesta de ações mais negociadas, estou falando de ações, empresas. E os fundos imobiliários representam aqueles imóveis, tem como o índice referencial o IFIX. Então, para você ter uma ideia, o Ibovespa caiu menos 3,08 na última semana e o IFIX subiu mais 0,24. Então, mais uma vez, o IFIX aí mostrou a resiliência que os fundos imobiliários são. Quando o cenário econômico, as ações da Bolsa de Valores despencam muito, a tendência dos fundos imobiliários é ficar um pouquinho mais andando de lado, ou sobe um pouquinho, ou cai um pouquinho, mas é um tipo de ativo mais seguro. E dentro das características dos fundos imobiliários, temos os fundos de tijolos e os fundos de papéis. Mostrando o resultado aqui da última semana, os fundos de tijolos ganharam mais 0,7% de valorização na última semana, ou seja, foi muito positivo. Por outro lado, os fundos de papéis caíram ali menos 0,4%. Aí foi um cenário bem ruim na última semana, muito por causa dos fundos de fundos, né, que são aqueles fundos mais diversificados que quando o cenário ali dos fundos imobiliários como um todo está andando meio de lado, os fundos de fundos acabam não indo tão bem, até porque tem um pouquinho mais de taxação, é um fundo muito diversificado, acaba não conseguindo comprar ali outros fundos, né, para compor a sua carteira, então os fundos de fundos acabam não indo tão bem. Por isso que na última semana os fundos de tijolos aí repercutiram muito bem. E agora uma coisa que já falei em outros vídeos, mas preocupa bastante, é a questão da inflação, tá? A gente teve aí resultados do IGPM e do IPCA. Olha só, o IGPM até agosto acumulado do ano, mais 17,94%, ou seja, inflação, né, aumento do preço, enquanto o IPCA teve uma alta de só 2,05%. Então, é uma discrepância e um descasamento muito grande, né? Então, isso é uma preocupação e também uma oportunidade. Vou deixar aqui em cima um vídeo que eu fiz nos últimos dias aí, mostrando como que você faz para se proteger da inflação do IGPM, né, com os fundos imobiliários. Tem 2 fundos aí que vão surfar bons momentos, né? Esse link que está aqui em cima. Então, é preocupante mesmo, a gente precisa ficar de olho e os fundos imobiliários, eles são uma alternativa. E como que a gente olha isso? Já é o primeiro critério dos 7 critérios de como escolher um fundo imobiliário que eu preparei para vocês, tá? O primeiro é analisar os contratos desse fundo, porque a gente tem que entender que um fundo imobiliário é um conjunto de imóveis que aluga esses imóveis para empresas, ou seja, os inquilinos. E você, cotista, recebe uma parte desses aluguéis, uma parte do valor do lucro desses aluguéis, tá? Então a gente precisa analisar um pouco os contratos. E para esse vídeo aqui eu vou usar bem na prática, eu vou pegar o relatório gerencial de um fundo imobiliário XPLG11 como exemplo, não como recomendação de compra, porque assim todos os itens que eu falar para vocês, eu vou mostrando na tela e fica muito mais fácil de entender. Vocês sabem que eu gosto de mostrar tudo bem na prática, tá? Então vamos lá. Então olha só, gente, quando você quiser procurar qualquer coisa sobre um fundo imobiliário, entra no site oficial dele, tá? Esse aqui é o site do XPlog, né, o XPLG11. Você clica aqui no relatório mensal que você vai ver todas as informações, tá? Então, é esse daqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o contrato, né? Então, vamos lá. Aqui a gente já começa a ver, ó, por classe de ativos, 88% do fundo
é composto por imóveis, 2% por cotas de outros FIIs e 10% sobre aplicações financeiras. Mas aqui é a parte que eu quero mostrar agora, que são os contratos, né? 62% são contratos atípicos e 38% contratos típicos. O que isso quer dizer aí, rapidamente? Basicamente, um contrato atípico é aquele contrato mais longo aí, digamos uns 10 anos, que esse inquilino já acordou com o fundo. Então, tende a ser um pouquinho melhor, porque você já garante ali 10 anos, por exemplo, de contrato de aluguel entrando, né? E também o outro ponto positivo nesse caso aqui é que ano a ano existe o reajuste pela inflação. Se a inflação estiver alta, esse inquilino ele vai pagar a inflação do período aí, aumentar um pouquinho esse aluguel no outro ano, tá? Dá só uma olhada aqui nos reajustes então. Olha só, 40% dos contratos tem o reajuste sobre o IGPM, que é esse que eu falei que está super alto. 4% sobre o IPC, que é um índice da FIPE, e 56% com o IPCA, né? Então a maior parte dos reajustes é o IPCA, que é aquela inflação mais do nosso dia a dia, mais 40% IGPM, né? Então nesse momento de IGPM alto, é bom ter um reajuste do contrato, principalmente os atípicos, com o IGPM, tá? Então essa informação aqui é interessante no momento. E agora, só para você ter uma ideia rápida de quem são os inquilinos desse fundo, ó, a gente tem Via Varejo, a gente tem Leroy Merlin, Renner, Grupo Pão de Açúcar, etc. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Agora eu quero te mostrar a vacância do fundo, ó. É isso daqui. 10% da área construída que faz parte desse fundo não está alugada para ninguém, ok? Vacância é isso. Imagina que você tem um imóvel, você tem que alugar para alguém para receber o aluguel, certo? Se você não conseguir, ele está vago, seria essa vacância. Então, de 100% da área construída desse fundo, ou seja, 100% dos imóveis que fazem parte desse fundo, 90% está alugado e 10% não está alugado, ok? Então, não é uma informação tão legal, a gente gostaria que estivesse 100%, tá? Então, quanto maior a vacância, nesse caso 10%, quanto maior, pior, tá? Se tivesse 20%, seria menos aluguel entrando todo mês. Então, a vacância você tem que olhar sim no fundo que você investe para saber se ele tem muita coisa alugada ou pouca coisa, né? O ideal é que ele tenha a vacância baixa. Agora vamos então aqui para o segundo item de como escolher um fundo imobiliário, é a localização. Galera, isso daqui, na minha opinião, é o mais importante que você tem que olhar para escolher o seu fundo imobiliário. Tem que pensar nos imóveis que fazem parte desse fundo e onde eles estão localizados, porque mercado imobiliário é assim, se tiver uma boa localização, vai ter um monte de gente querendo, vai ter um monte de inquilino, e se tiver um monte de gente querendo, esse valor normalmente vai subir, tá? Ele vai continuar valorizando, vai continuar tendo aluguel, ok? Então dá uma olhada aqui nesse exemplo que eu estou trazendo do XPLG, aonde estão localizados esses imóveis, tá? Aqui é um cenário maior, né? Então tem uma parte em São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, mas você pode ver detalhadamente, que é aqui, ó, nos ativos imobiliários, tá? Então você vai ver exatamente qual que tá ali em Pernambuco, qual que está em Cajamar, por exemplo. Cajamar, eu conheço aqui em São Paulo, é uma região muito interessante para esse setor aqui de logística, porque ele está próximo da grande São Paulo, né? Então está próximo da cidade de São Paulo, está próximo de Campinas, está próximo de Jundiaí. Então, logisticamente pensando, é um bom lugar para você ter um galpão ali, um centro de logística, principalmente para essas lojas grandes, a gente viu ali, Renner, Leroy Merlin, porque faz entregas dentro da região. Se você tivesse um galpão desse tamanho aqui, na cidade de São Paulo, por exemplo, seria muito, muito caro. Então, ele costuma estar em cidades próximas. E Cajamar é uma cidade próxima, sei lá, meia hora você já está aqui em São Paulo, né? Uma hora, dependendo da região. Então, é uma localização muito interessante, ok? E aí a gente consegue ver todos os outros imóveis que já nos leva para o terceiro ponto, o terceiro item aqui de como escolher o seu FII. É o portfólio do fundo, ou seja, quais são os imóveis. Então, a gente está vendo aqui a qualidade desses imóveis. Olha, são imóveis grandes, bem localizados, então sempre vai ter algum inquilino que vai querer. Ó, aqui a gente tem vários, e aí a gente pode ver também essa questão de quem é o inquilino, né? Então você tem aqui a Panasonic, você tem a Renner, então são ativos interessantes, grandes, de boa qualidade, bem localizados, com bons inquilinos. E ainda nessa parte de portfólio, a gente precisa entender que tem alguns fundos imobiliários que têm muitos imóveis na carteira, como esse daqui, e tem outros fundos imobiliários que têm poucos imóveis. Alguns deles até têm um imóvel só, que é o que a gente chama de monoativo. Então, quer dizer que um fundo imobiliário que tenha um imóvel só é ruim?
não quer dizer que é ruim, mas ele fica mais arriscado, né? Porque pode ser que aquele imóvel valorize ou não. Um fundo desse daqui que tem vários imóveis, a tendência é que mesmo que tenha 10% de vacância ali, não tem problema, porque tem 90% alugado. Se você tem um imóvel só e você não consegue alugar ele, aí você tá ferrado, né? Não entra nada, não entra nenhum aluguel no mês, não entra dividendo. Então, nesse ponto aí, eu costumo sempre olhar o patrimônio líquido do fundo. Quer dizer o quê? Quanto que aquele conjunto de imóveis vale. Então, normalmente, um fundo que é monoativo, ele tem um valor patrimonial ali baixo, né? Porque é um imóvel só. Um fundo como esse daqui, ó, vou até mostrar na tela para vocês, o XPLG11, ele tem mais de 2 bilhões de patrimônio. Por que que ele tem um patrimônio tão grande? Porque ele tem vários e vários imóveis, tá? Então eu costumo sempre olhar esses imóveis que têm um valor patrimonial aí, patrimônio líquido, bem alto, porque normalmente ele tem bastante diversificação, tem bastante imóvel na cesta daquele fundo. Não é nenhum tipo de recomendação, também um fundo pequeno, ele pode valorizar mais, né? Se ele tem um patrimônio líquido pequeno, se der alguma coisa certa, ele vai valorizar mais e aí você vai ganhar um percentual ali bem grande também. Mas a minha ideia, como é ser mais seguro, mais de longo prazo, pensando nos dividendos, eu gosto mais desses fundos maiores. E agora o quarto ponto fundamental, tá? Você tem que pensar nos setores, tá? Esse daqui eu acho que você não pode esquecer de jeito nenhum. Você tem que montar uma carteira de investimentos diversificada. Então esse fundo que eu estou mostrando para vocês hoje é do setor de logística, tá? Mas existem vários outros tipos de imóveis. Existem imóveis residenciais, shopping centers, existem educacionais, existem fundos de shopping, de hotéis, enfim. Tem um monte de coisa que você pode investir de forma diferente. Então você não pode investir em apenas um tipo de fundo imobiliário, tá? Então, como escolher um fundo imobiliário? Você olha todos esses pontos, mas você não vai escolher um só, né? Você escolhe, de repente, 4, 5, 10, 15, depende de quanto tempo você conseguir se dedicar a esse estudo, acompanhar os investimentos, tá bom? Inclusive, falando sobre carteira de investimentos diversificada, vou deixar um link aqui embaixo para uma série de vídeos que eu estou preparando que vai tocar exatamente nesse ponto, tá? É uma série de vídeos gratuita, vai se chamar Clube dos 7, link aqui na descrição, beleza? Agora vamos então para o quinto ponto mais importante de como escolher um fundo imobiliário. E agora eu estou falando do Dividend Yield, né, que você já deve conhecer muito bem, que é o dividendo que cai na sua conta todos os meses, né? Existe um indicador que se chama Dividend Yield, né, que você consegue ver quanto que aquele fundo imobiliário pagou, por exemplo, em um ano, quanto que ele pagou em um mês. Vamos olhar aqui na tela, então, o XPLG 11. Então, aqui no comentário a gente consegue ver que no mês de setembro foi declarada a distribuição de 0,58 centavos para cada cota de um fundo imobiliário que você tem. E isso daí corresponde a um dividend yield anualizado de 5,2% em relação ao valor da cota no mercado no fechamento do mês, que estava R$ 135, tá? Então, se você comprou uma cota desse fundo imobiliário a R$ 135, você ganhou 58 centavos, tá? E isso daí seria um dividendo anualizado de 5,2%, tá? A gente tem sempre que lembrar que a régua de comparação do mercado é a taxa Selic, que no momento está 2% ao ano, tá? É óbvio que são riscos diferentes. Pensar em 5,2 sem ter trabalho nenhum, só ganhando de aluguel, é bem interessante, né? E a outra informação muito importante é que se você tivesse comprado esse fundo imobiliário na emissão de cota, ou seja, a R$ 113,08, seu dividendo anualizado seria mais alto, seria de 6,2%. Então, eu já expliquei para vocês outras vezes sobre isso também, mas é importante. Quanto mais barato você comprar aquela cota daquele fundo imobiliário, maior vai ser o seu dividendo, tá bom? O exemplo prático aqui. Agora, o sexto item fundamental para você escolher seu fundo imobiliário é o preço sobre o valor patrimonial. Vou mostrar aqui na tela para ficar bem claro de entender. A cota desse fundo imobiliário, então, está R$ 135. O valor patrimonial dele está 108,99. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que uma empresa terceirizada faz uma avaliação dos imóveis físicos que existem e aí, pegando todos esses imóveis, a cota teria que ser, digamos assim, 108,99. Isso daí é o quanto que foi avaliado aquele conjunto de imóveis do fundo. Quando a gente vê que está 135 na bolsa, normalmente a gente vai falar assim, esse fundo imobiliário está caro. Tá? E é mais ou menos isso mesmo, né? Esse índice serve para a gente entender se a gente está comprando aquele fundo imobiliário naquele mês, naquele dia, por um valor muito alto ou mais barato, tá? E essa conta aqui é fácil de você fazer também. É só você dividir os 135 por 108,99 que você vai ver que está dando ali mais ou menos 1,2. Esse 1,2 é o P sobre VPA, que é esse indicador aí, tá? Então, isso está mostrando que esse fundo imobiliário, nesse momento, está mais caro do que o valor que esses imóveis têm no mercado físico, tá? Só que a única ressalva que eu faço é o seguinte, normalmente esse valor
que é avaliado no mercado físico, é feito uma vez por ano, tá? Então pode ser que, de repente, a gente esteja vendo o valor da cota ali na bolsa a 135 e aqui a 108. Mas pode ser que quando tem uma reavaliação aqui no mundo físico, chegue a 130, né? E aí estaria praticamente 1 para 1. Então, a gente tem que olhar esse índice, com certeza, mas não pode acreditar cegamente, porque a bolsa de valores é muito rápida. Segundo a segundo vai mudando o preço. E no mundo físico, a avaliação é uma vez por ano. Então, tem um descasamento, tá bom? E isso daí já nos leva também para o sétimo ponto, aqui na tela também, para a gente ver a liquidez do fundo. A liquidez é muito importante. Então, você pega um fundo grande como esse aqui, o XPLG, você vê que ele está participando de 100% dos pregões, tanto em setembro, quanto no ano de 2020, quanto nos últimos 12 meses. E a gente pode ver aqui que em setembro de 2020, por exemplo, mais de 1.181.187 cotas desse fundo foram negociadas. Por que isso é importante? Pense que você tem uma cota, ou você tem 100 cotas desse fundo, e você quer vender, né? Porque de repente você precisa desse dinheiro, ou você quer investir em outra coisa, precisa ter liquidez, ou seja, precisa ter alguém querendo comprar. Se mais de 1 milhão de cotas foram negociadas em apenas um mês, quer dizer que você consegue comprar ou vender a todo momento. É muito interessante, tem muita gente negociando esse fundo, então você consegue comprar ou vender a qualquer momento que o pregão, que a Bolsa de Valores estiver aberta. Galera, se você gostou então desse vídeo, deixa aqui nos comentários, que assim você vai concorrer ao meu livro também, O Lucro FC, beleza? E óbvio, compartilhe com os seus amigos, assista os vídeos que a gente está deixando aqui do lado. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal.